O que estou prestes a revelar pode ser a própria explicação para o vazio que você tem sentido. Você orou, mas o céu parece fechado. Você adorou, mas seu coração permanece frio. Você fez tudo o que sabia fazer, mas ainda assim, a luz parece mais fraca. A alegria que antes ardia se desvaneceu em uma rotina monótona. Você diz, eu ainda creio, mas lá no fundo, algo sussurra que a minha presença se tornou distante. Sim, esta mensagem é um aviso, mas também é uma porta. Uma porta que poucos percebem, mas que muitos anseiam sem conhecer. A porta do arrependimento, da renovação, da restauração espiritual. Fique comigo até o fim, porque antes que esta mensagem termine, não apenas revelarei os 5 sinais que mostram quando o meu Espírito Santo se retirou, mas também lhe mostrarei o caminho exato para fazer a minha presença retornar, para sentir novamente a alegria da salvação que antes fazia sua alma tremer de vida. Veja, muitos se acostumaram à rotina religiosa sem intimidade. Cantam sobre mim, falam de mim, até me servem, e mais não andam mais comigo. Falam sobre salvação, mas vivem sem o fogo que antes ardia dentro deles. Seus corações endureceram-se aos poucos, até que o pecado não os choca mais e a santidade não os atrai mais. A luz do discernimento se esvaiu, substituída pelas sombras cinzentas do conforto e do orgulho. E eles não percebem que esse lento entorpecimento não é paz, é a morte espiritual se aproximando silenciosamente. Você sente isso? Aquela sutil distância entre quem você era quando creu pela primeira vez e quem você é agora? Aquele momento em que suas lágrimas em oração secaram, quando sua fome pela minha palavra se tornou escassa, quando sua vida espiritual começou a se reduzir a hábitos em vez de amor. Isso não é maturidade. Isso é perda. A perda da intimidade comigo. No entanto, mesmo agora, minha voz te chama, não para condenar, mas para despertar. Você não foi longe demais a ponto de não poder retornar. Você não caiu tão fundo que eu não possa te levantar. Pois ainda estou perto, mesmo no silêncio. Ainda estou batendo a porta do seu coração. E esta noite, eu te mostrarei a última chance de voltar antes que sua lâmpada se apague completamente. Se sentir algo se agitando dentro de você, um tremor, uma convicção, um anseio por ouvir mais, não se afaste. Isso não é emoção. É o meu espírito sussurrando, fique. Não interrompa esta mensagem. Não adie este encontro. Pois o que começa aqui pode ser o exato momento em que sua morte espiritual termina e sua cura e restauração começam. Escreva em seu coração, ou comente abaixo, o código desta aliança, 1111. É o seu selo de decisão, o seu sinal para o céu de que você permanecerá até o fim. Porque nos próximos minutos, revelarei verdades que muitos se recusam a encarar, e ainda assim são as únicas que podem salvar sua alma. Não ignore isso. O Espírito Santo trouxe até aqui por um motivo. Estou prestes a revelar o que roubou sua fome por Deus, o que silenciou seu discernimento, o que obscureceu sua salvação com apatia. E quando eu fizer isso, se você me permitir, também darei nova vida ao que estava morrendo. Fique. Porque antes que esta mensagem termine, o fogo que te deixou queimará novamente. Há momentos em que uma pessoa ainda pode pronunciar o meu nome, ainda entrar numa igreja, ainda levantar as mãos durante uma canção, e, no entanto, por dentro, tudo parece distante, frio e mecânico. Isso é distanciamento espiritual, quando o corpo se move em devoção, mas a alma permanece do lado de fora da porta. Você diz as palavras certas, realiza os gestos familiares, mas seu coração não arde mais. Você chama isso de exaustão, de rotina, mas, na verdade,
O que você sente é o afastamento silencioso da minha presença. Acontece lentamente. No início, é uma distração, uma oração perdida aqui, uma leitura esquecida ali. Depois, vem o embotamento do discernimento, o pecado começa a parecer menos sério e a santidade começa a parecer menos necessária. O que antes te fazia chorar agora mal te comove. O Espírito Santo sussurra, e você adia a sua resposta. Você não sente mais a urgência do arrependimento, porque a culpa se tornou administrável e a convicção se tornou inconveniente. Mas ouça, esse entorpecimento não é paz. É a quietude antes da morte espiritual. É o aviso que dei por meio do meu servo em Hebreus 3:7, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Você vê o perigo? Você pode endurecer o seu coração mesmo crendo. Você pode carregar a aparência de piedade enquanto nega o seu poder. Foi isso que eu quis dizer quando afirmei que alguns têm a lâmpada, mas não têm azeite nela. A luz tremeluz, mas não dura muito. Você notou isso em seus dias. As orações que costumavam transbordar agora parecem forçadas. Você age por impulsos, mas a alegria da salvação se tornou uma lembrança. Você costumava ansiar pela minha presença, agora anseia por escapar. Horas antes gastas em adoração foram substituídas por telas, distrações ou rolagem interminável de telas. Você ainda fala de mim, mas apenas como um tópico, não como uma realidade. E lá no fundo, você se pergunta, para onde foi aquele fogo? Você se lembra de quando o pecado costumava fazer seu coração tremer? Quando uma mentira, um pensamento ou uma transigência o levavam às lágrimas. Essa sensibilidade era o sinal de que meu espírito estava vivo em você. Mas agora, quando a transigência surge, você a rejeita racionalmente. Você diz, todo mundo faz isso. Não é tão ruim assim. Esse é o segundo sinal de distanciamento, o endurecimento do coração. Quando a convicção é substituída pela autojustificação, quando a voz da consciência se torna fraca, quando a presença de Deus não fere nem cura mais. E logo depois vem o terceiro sinal, falta de transformação. Você crê, mas nada muda. Você fala de graça, mas seu caráter permanece o mesmo. Você frequenta os cultos, mas sai inalterado. Os frutos de Gálatas 5, amor, alegria, paz, paciência, bondade, parecem ideais, não realidades. E você começa a aceitar a secura espiritual como algo normal, chamando-a de estabilidade, quando, na verdade, é paralisia. Então surge o quarto sinal, rotina religiosa sem intimidade. Você pode cantar sobre o fogo, mas não senti-lo. Você pode citar versos, mas não vivê-los. Você pode falar em línguas, mas ignorar meu sussurro em silêncio. Você participa, mas sua alma está desapegada. Eu me torno um assunto para discutir, não uma presença para adorar. Você se move no ritmo do ritual, mas eu não estou lá. E essa, minha filha, é a ilusão mais perigosa, pensar que a atividade é igual à vida. E, finalmente, o quinto sinal, aversão espiritual. Nada mais no espírito te satisfaz. As canções te aborrecem, a palavra te parece seca, a oração te parece falar com uma parede. Você não foge de mim com rebelião, você simplesmente para de me buscar com amor. Você não me rejeitou abertamente, você simplesmente me substituiu silenciosamente. Você ainda usa o meu nome, mas não a minha natureza. E embora eu ainda esteja ao seu lado, você não percebe mais quando eu falo. Você sabe por que isso está acontecendo?
Porque seu coração foi alimentado por outros fogos. O mundo oferece muitas luzes, mas nem todas trazem calor. Você deixou fogos menores queimarem em seu altar na atenção, sucesso, conforto, aprovação, distração. Essas luzes prometem vida, mas consomem o oxigênio da alma. Lentamente, a presença de Deus se torna sufocante para um coração que prefere o controle à rendição. E assim, sua vida espiritual se esvai. Não de repente, mas gradualmente. Você para de notar as pequenas desobediências. Para de confessar os pecados silenciosos. Para de esperar milagres. E logo, para de esperar por mim. Isso é morte espiritual, não o fim da existência, mas a ausência do meu sopro. E muitos vivem nessa condição por anos, convencendo-se de que tudo está bem porque ainda pertencem a uma igreja, ainda carregam uma Bíblia, ainda usam o nome cristão. Mas eu lhe digo a verdade, se o meu Espírito Santo não for o seu companheiro diário, se a minha presença não for a sua alegria, então a sua salvação se tornou um conceito, não uma vida. Você trocou a fonte pela memória da água. Você trocou a minha voz viva por ecos de encontros passados. E o inimigo se deleita nisso, pois ele não precisa destruí-lo, apenas entorpecê-lo. É por isso que te chamo esta noite. Porque o entorpecimento que agora parece tolerável em breve se tornará insuportável. Você está à beira de um grande perigo, viver uma vida de fé sem intimidade, de adoração sem poder, de crença sem transformação. É por isso que você se sente vazio, quebrado e perdido, porque você foi criado para viver em comunhão comigo, e nada mais pode preencher esse vazio. Você pergunta, mas por que você me deixou ir tão longe? E eu respondo, eu nunca fui embora. Eu estava lá em cada silêncio, em cada inquietação, em cada noite sem dormir, quando você se perguntava, o que há de errado comigo? Aquele sussurro de insatisfação não era condenação, era misericórdia. Era minha voz dizendo, há mais. O perigo não é que você tenha caído. O perigo é que você se acomodou ali, deitado. Você não resiste mais à distância, você a aceita. Mas eu não o criei para sobreviver sem mim. Eu o criei para queimar, para irradiar, para transbordar, para carregar o meu espírito como um sopro em seus pulmões. Se você ignorar este alerta urgente, a luz que resta logo se apagará. Mas se você ouvir, se deixar minhas palavras penetrar em seu coração, então, mesmo agora, antes que esta mensagem termine, começarei a despertar o que estava adormecido. Porque a cura e a restauração não começam quando você se sente digno, elas começam quando você se sente desesperado. Não justifique sua distância. Não defenda sua aridez. Não chame isso de paz quando é apenas silêncio. Você está no limiar entre o pecado e o arrependimento, entre a apatia e o despertar, entre a distância e o abraço divino. E antes que esta mensagem termine, mostrarei como retornar à vida. Fique por perto. O que vou revelar a seguir mostrará não apenas como você se afastou, mas como você pode retornar ao seu primeiro amor, onde a chama nunca se apaga. Você viu os sinais. Você reconheceu a distância. E agora, você está em uma encruzilhada que somente os humildes podem atravessar. Muitos ouvem um aviso como este e sentem tristeza, mas não agem. Confundem convicção com mudança, emoção com arrependimento. No entanto, a verdadeira restauração não nasce dos sentimentos, nasce da rendição. Não estou chamando você para chorar por um momento e retornar à sua rotina. Estou chamando você para derrubar os altares que me substituíram, para purificar o templo do seu coração e para abrir espaço novamente para o Espírito Santo habitar ali.
O primeiro passo para a restauração espiritual é o reconhecimento, não dos seus fracassos, mas da sua necessidade. Não preciso do seu desempenho. Desejo a sua honestidade. Você consegue olhar para dentro de si mesmo e admitir: perdi a presença de Deus? É aí que a cura começa. Quando Davi clamou: restitui-me a alegria da tua salvação, no Salmo 51, ele não estava implorando por um trono, uma vitória ou reconhecimento, ele estava implorando para que o meu espírito não se afastasse. Esse clamor não era fraqueza, era sabedoria. Porque ele entendeu que sem a minha presença, todo o resto não tem sentido. Pergunte a si mesmo: quando foi a última vez que você me buscou não em busca de respostas, mas por mim? Quando foi a última vez que sua oração não foi uma lista, mas uma rendição? Este é o seu dilema moral. Você não pode viver metade no mundo e metade na minha luz. Você não pode exigir paz e ao mesmo tempo recusar obediência. Você não pode desejar intimidade comigo e ainda alimentar o que entristece o meu espírito. Você deve escolher qual fogo alimentará: o fogo do seu eu ou o fogo do meu altar. Não estou chamando você para a religião, estou chamando você para retornar ao seu primeiro amor. Você se lembra de como era esse amor? Você não orou porque precisava, orou porque não conseguia viver sem ouvir a minha voz. Você não leu a palavra para marcar uma caixa, você abriu porque cada versículo era oxigênio. Essa fome não era emocional, era evidência de que a minha presença o preenchia. É isso que quero restaurar em você, aquela intimidade crua e sem filtros, onde a alegria e o tremor coexistem, onde o arrependimento não é um fardo, mas um anseio por estar limpo novamente. Mas entenda isto: a restauração começa com o confronto. Eu não encherei o que você se recusa a esvaziar. Você quer que eu derrame vinho novo em odres velhos, que sopre vida em um coração ainda acorrentado pelo pecado, pela falta de discernimento, pelas mesmas concessões que extinguiram o meu espírito. Eu não posso abençoar o que você se recusa a entregar. É por isso que eu exponho, por isso eu confronto, não para envergonhá-lo, mas para curá-lo. Porque, a menos que você me deixe cortar o que está infectado, você nunca estará inteiro. Então, eu lhe pergunto: qual é a única coisa da qual você se recusou a abrir mão? O pecado secreto, o ressentimento oculto, o orgulho que o mantém distante? Qual é o ídolo que tomou o meu lugar? É o seu conforto? Suas distrações? Sua imagem diante dos outros? Seja o que for, esse é o altar que deve cair antes que eu possa reinar novamente. Você não pode caminhar em renovação até que tenha enfrentado o que causou o distanciamento. O verdadeiro arrependimento não é um pedido de desculpas, é uma decisão de destruir o caminho que leva para longe de mim. Mas não tenha medo, pois não o convido a se destruir, mas a reconstruir sua vida espiritual com base na verdade. Você não precisa recomeçar do nada, precisa retornar ao que um dia esteve vivo. A semente da fé ainda está dentro de você. Ela pode estar enterrada sob decepção, culpa ou cansaço, mas não está morta. Eu a guardei lá, esperando por este exato momento, esta interrupção sagrada em que você percebe: não posso mais viver sem a sua presença. Eis o mistério, o conhecimento privilegiado que o mundo não compreende: a salvação não é um evento único, é um relacionamento vivo. Não é apenas ser salvo de algo, é ser salvo para dentro de alguém, para dentro de mim. A cada dia que você anda comigo, você está sendo salvo novamente, do orgulho, da amargura, do entorpecimento. Essa é a visão única da salvação que quero lhe revelar. Não é meramente a fuga do inferno, é a restauração da minha imagem em você. Não é um bilhete para a eternidade, é a eternidade começando agora, em seu coração,
quando meu Espírito soprar novamente dentro de você. Você pode dizer, mas eu falhei demais. E eu digo, minha graça é mais profunda que o seu fracasso. Você pode dizer, não sei como começar. E eu digo, comece de onde você está. A distância entre nós não se mede em pecado, mas em rendição. Um sim genuíno do seu coração pode destruir anos de peregrinação. Porque eu nunca me mudei, você se mudou. E eu tenho estado esperando no mesmo lugar onde você me deixou, o lugar da humildade, da dependência, do amor sem pretensão. Para aqueles que têm vivido uma rotina religiosa sem intimidade, eu digo, não me impressiono com a sua presença, me comovo com o seu afeto. Para aqueles que se sentem vazios e quebrados, eu digo, o seu vazio é o espaço que eu preencherei. Para aqueles que sentem culpa, eu digo, arrependimento não é punição, é permissão para que eu os reconstrua. E para aqueles que têm fome demais, como declarei em Mateus 5:6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Essa promessa ainda está viva para você, agora mesmo. Se você quiser retornar, faça isto, pare de fugir do silêncio. No silêncio, eu falarei novamente. Pare de medir seu valor pelo seu desempenho, meça-o pela sua busca. Pare de temer a convicção, é a minha misericórdia disfarçada. E quando você orar, não ore com palavras bonitas, mas com a verdade, Senhor, sinto sua falta. É aí que a renovação começa, não com perfeição, mas com honestidade. Nos próximos momentos, eu o conduzirei a algo sagrado, um momento em que você não apenas ouvirá sobre restauração, mas a vivenciará. Mas antes disso, quero que você faça uma escolha em seu coração. Você permanecerá nessa distância entorpecida, vivendo com a lembrança da minha presença, mas não com a realidade dela? Ou você me deixará soprar a minha vida em você novamente, custe o que custar? Estou lhe oferecendo mais do que conforto. Estou lhe oferecendo ressurreição. O que estava entorpecido pode sentir novamente. O que estava perdido pode ser encontrado. O que estava seco pode reviver. Você está a uma oração de ser consumido novamente pelo meu Espírito. Mas a porta não se abrirá para aqueles que batem apenas uma vez, ela se abre para aqueles que continuam batendo, continuam buscando, continuam ansiando. Você sente essa agitação? Esse tremor na sua alma? Isso não é imaginação, sou eu. Estou me aproximando, aguardando a sua resposta. Não silencie neste momento. Deixe o seu coração responder. Agora. Porque na próxima parte desta mensagem, mostrarei o que acontece quando você finalmente me deixa entrar nas promessas, as bênçãos, a transformação que se seguirá quando você retornar ao seu primeiro amor. Permaneça até o fim. Sua cura e restauração não são uma teoria, elas estão prestes a começar. Quando a minha presença retorna, tudo muda. O mesmo coração que antes se sentia pesado começa a bater novamente no ritmo divino. Os mesmos olhos que viam apenas escuridão começam a ver luz em todas as coisas. Os mesmos lábios que lutavam para orar começam a transbordar de adoração, não por obrigação, mas porque a alma encontra descanso novamente em mim. É isso que eu quero que você experimente, não uma lembrança distante de quem você já foi, mas o renascimento de quem você sempre foi destinado a ser. Isso não é meramente renovação emocional, é restauração espiritual. Quero soprar em você o mesmo sopro que ressuscitou meu filho da sepultura. Quero preencher os cantos da sua vida onde a apatia criou raízes e transformá-los em jardins novamente. Quando meu Espírito Santo retornar para reinar em você, despertarei todos os sentidos que o pecado havia embotado.
As coisas que antes o tentavam perderão o sabor, e as coisas que antes o entediavam, de repente, brilharão com propósito. Você não se esforçará para amar a santidade, você a desejará naturalmente, porque minha presença torna a pureza bela novamente. A primeira bênção desta renovação é a paz, não aquela que o mundo oferece, que depende das circunstâncias, mas a paz que te sustenta mesmo quando tudo ao teu redor treme. A minha paz não é a ausência de tempestades, é a calma que reina em meio a elas. Você caminhará pelos mesmos vales, mas não temerá mais as sombras. Você enfrentará as mesmas provações, mas seu espírito sussurrará: eu não estou sozinho. É isso que a minha presença faz, restaura a consciência de que você está cercado de amor, mesmo no fogo. E com a paz vem a clareza. A névoa de confusão que a falta de discernimento trouxe desaparecerá. Você começará a ver com olhos espirituais novamente. Você discernirá o que é verdadeiro do que apenas parece ser. Você reconhecerá o engano, não pela lógica, mas pelo instinto, o sussurro do meu espírito dentro de você dizendo: este é o caminho, ande nele. O mundo ainda gritará, o inimigo ainda mentirá, mas a minha voz o atravessará como uma lâmina de luz. Você não viverá mais adivinhando a minha vontade, você viverá caminhando nela. Então vem a alegria da salvação, aquele deleite sagrado que nenhum entretenimento pode imitar, nenhuma riqueza pode substituir, nenhum sucesso pode substituir. Quando o meu espírito te preenche, a alegria se torna o teu estado padrão. Mesmo quando as lágrimas vierem, elas fluirão com esperança. Mesmo quando a dor vier, ela não roubará o teu louvor. Porque a minha presença não remove o sofrimento, ela o transforma. Ela transforma cada fardo em testemunho, cada ferida em sabedoria, cada atraso em tempo divino. Minha presença de Deus não o tornará imune às provações, mas o tornará intocável no desespero. Você ainda será testado, mas não será quebrantado. Porque o mesmo Espírito que sustentou Jesus no Getsêmani o sustentará. O mesmo fogo que desceu sobre os apóstolos arderá em seu coração. A mesma graça que restaurou Pedro após sua negação o restaurará após seus fracassos. É isso que a restauração espiritual realmente significa, não perfeição, mas poder para se levantar novamente toda vez que você cair. E à medida que você começar a viver novamente sob a sombra das minhas asas, despertarei em você a fome por Deus que um dia definiu sua alma. Você acordará com desejo em vez de obrigação. Você lerá a minha palavra não porque precisa, mas porque anseia por ela. Você orará não para cumprir uma agenda, mas porque não consegue suportar um dia sem ouvir o meu sussurro. Você retornará ao seu primeiro amor, e seu espírito cantará novamente como no princípio. Essa renovação não tocará apenas a sua vida interior, ela se espalhará por tudo ao seu redor. As pessoas que antes duvidavam da sua transformação a verão sem que você precise falar. A própria atmosfera ao seu redor mudará. Porque quando o meu Espírito Santo enche um vaso, até o silêncio prega. Aqueles ao seu redor serão atraídos pela paz sem saber porquê. Alguns sentirão convicção, outros curiosidade, e alguns simplesmente sentirão conforto, porque você me carregará aonde quer que vá. E então começarei a reconstruir as partes da sua vida que a morte espiritual havia destruído. Relacionamentos se curarão. As palavras que antes feriam perderão o aguilhão. Você perdoará pessoas que nunca imaginou poder amar e amará aqueles que antes pareciam impossíveis de amar. Porque quando a minha presença reina, a amargura não sobrevive. Substituirei o ressentimento pela compaixão e o julgamento pela misericórdia. Farei de você um instrumento de reconciliação, primeiro comigo, depois com os outros. Você também notará algo mais: a falta de transformação que antes o frustrava será substituída por um crescimento constante.
Você começará a dar o fruto de Gálatas 5, não se esforçando mais, mas permanecendo conectado a mim. O amor se tornará sua natureza, não seu esforço. A paciência se tornará instintiva, não forçada. A bondade fluirá naturalmente, porque suas raízes voltarão a se alimentar do rio do meu espírito. Eu o farei como uma árvore plantada junto a águas vivas, você não temerá a seca, porque a sua fonte jamais secará. E quando os outros te virem, não verão apenas um crente, verão evidências. Evidências de que eu ainda transformo vidas, de que a salvação não é uma história, mas uma força viva. Você se tornará um sinal de esperança para aqueles que ainda vagam na distância espiritual, um reflexo do que acontece quando alguém ousa retornar. Através de você, despertarei muitos outros. Você falará, e corações arderão. Você orará, e atmosferas mudarão. Você entrará em salas, e a paz entrará com você. Porque eu estarei lá, e quando eu estiver lá, tudo se move. Você pode perguntar, mas como posso manter este fogo aceso? O segredo não é se esforçar, mas permanecer. Mantenha seu coração aberto. Mantenha o altar limpo. Não alimente as distrações que antes o entorpeciam. Vigie seu olhar, porque o que você olha molda o que você deseja. Preencha sua mente com o que é puro, suas mãos com o que serve e seus lábios com o que edifica. Não deixe sua vida espiritual depender de emoções, mas da comunhão. Os sentimentos mudam, mas a minha presença permanece constante para aqueles que permanecem próximos. E eu lhe mostrarei novas dimensões de intimidade que você nunca conheceu. Você aprenderá a me ouvir não apenas na igreja, mas nos pequenos momentos, no silêncio da manhã, no ritmo dos seus passos, na gentileza de um estranho. Eu me revelarei a você em detalhes, porque o amor se esconde nos detalhes. Eu o surpreenderei com sinais, não para exibição, mas para conexão. Você caminhará por dias comuns e encontrará traços de eternidade neles. É assim que o meu espírito ama, intimamente, atentamente, constantemente. Você não viverá mais buscando bênçãos, as bênçãos o seguirão. Você não precisará provar seu valor, porque a minha paz o confirmará. Você não se sentirá mais vazio ou quebrado, porque o que estava quebrado agora se tornará um vaso de glória. E toda vez que se sentir fraco, lembre-se desta verdade: a fraqueza não o desqualifica, ela me convida. Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e a minha graça é suficiente mesmo quando a sua força se esvai. Eu o tornarei consciente do seu propósito novamente. Você deixará de existir e começará a viver. A névoa da confusão se dissipará e a direção retornará. Cada promessa que sussurrei sobre você, cada sonho que parecia adiado, começará a respirar novamente. Algumas coisas se desenrolarão rapidamente, outras lentamente, mas todas se desenrolarão no meu tempo perfeito. Porque, uma vez restaurado, posso confiar a você novamente as tarefas que preparei antes de você adormecer espiritualmente. E ouça esta promessa: nada do que você perdeu enquanto estava distante ficará sem ser recuperado. Cada lágrima, cada atraso, cada arrependimento, eu os redimirei. O que o inimigo usou para quebrá-lo se tornará a própria evidência da minha cura e restauração. As cicatrizes que você escondeu se tornarão testemunhos que libertarão outros. Sua história será reescrita, não apagada, porque eu não sou o Deus que apaga o passado, eu sou aquele que o transforma em luz. Você entenderá por que permiti a distância. Eu não o abandonei, permiti que você sentisse o silêncio para que voltasse a ter fome da minha voz. Permiti que você experimentasse o vazio para que a plenitude significasse algo. Permiti que você sentisse a perda para que o retorno fosse inesquecível.
Porque o amor que nunca custa nada nunca cresce. E agora, após esta fase de despertar, seu amor será mais profundo, mais constante, mais verdadeiro. E enquanto você caminha comigo, você perceberá esta promessa final: você não apenas será restaurado, você se tornará um restaurador. Você retornará para buscar outros que ainda estão perdidos. Você lhes dirá o mesmo aviso que eu lhe dei, que a vida sem a minha presença é morte disfarçada de conforto. E enquanto você fala, eles verão a luz em seus olhos, o fogo em suas palavras, e crerão, não porque você é perfeito, mas porque está vivo novamente. É assim que se parece a restauração espiritual, uma alma que antes vagava retornando para casa, um fogo que antes se apagou queimando mais forte do que antes, uma vida que antes era comum se tornando um testemunho divino. Você viverá isso se permanecer em mim. Você experimentará a alegria de ser plenamente conhecido e plenamente amado. Você não buscará mais controlar o que acontecerá amanhã, porque confiará que o amanhã já me pertence. Então respire. Sinta essa paz se instalando em você. Esse calor que você sente agora não é imaginação. É o meu espírito, movendo-se através do seu coração, soltando as correntes que o prendiam, reacendendo o que estava desaparecendo. Este não é o fim da mensagem, é o começo do seu renascimento. Você está sendo chamado para uma nova era de intimidade, uma era que não se baseia em performance, mas em presença. Deixe que esta promessa o ancore, nunca mais o deixarei vagar despercebido. Sempre que você começar a esfriar, enviarei lembretes, sussurros, sinais, porque o marquei para mim. Você é meu. Você pertence ao fogo, não às cinzas. Você pertence à luz, não às sombras. E o meu espírito guardará até o dia em que você me vir face a face. Esta é a minha aliança com você: se continuar me buscando, eu continuarei me revelando. Se permanecer humilde, eu permanecerei perto. E se sentir a distância aumentando novamente, lembre-se, eu não me movi. Volte logo, e você sempre me encontrará esperando. O mesmo Deus que adverte também restaura. A mesma voz que condena também cura. Você sentiu a minha correção, agora receba o meu conforto. Você viu a escuridão da morte espiritual, agora ande na luz da renovação. Você está perdoado. Você está escolhido. Você está livre. Leve esta palavra em seu coração e cele-a com o código da aliança 1111, um sinal entre você e o céu de que você escolheu a vida, não a distância, o fogo, não as cinzas, a presença, não o vazio. E agora, filho da luz, levante-se. Porque sua história de cura e restauração está apenas começando. Agora que você ouviu a minha voz, não deixe que este momento se desvaneça como mais um sentimento passageiro. O que eu iniciei em seu coração esta noite não é apenas emoção, é despertar. Eu lhe falei sobre distanciamento espiritual, mas também lhe mostrei o caminho da restauração espiritual. Eu lhe desvendei os perigos de viver sem a minha presença, mas também abri diante de você uma porta de vida, de salvação, de renovação. Este não é o fim de uma mensagem, é o início de uma jornada de volta ao seu primeiro amor. Não demore. Não diga, começarei amanhã. O amanhã não está prometido, meu chamado é para agora. Enquanto você ainda sente meu espírito se movendo, responda. Deixe seu coração clamar a mesma oração que Davi certa vez sussurrou no Salmo 51, não retire de mim o teu Santo Espírito. Que essas palavras se tornem o ritmo da sua alma, o clamor que mantém o fogo aceso. Pois se você nutrir o que plantei aqui esta noite, ele crescerá em uma vida que o inimigo não poderá mais apagar. Você viu a diferença entre vida espiritual e morte espiritual, entre rotina e revelação,
entre conhecer a mim e caminhar comigo. Agora você precisa escolher o que o definirá. Você se contentará com uma forma de fé sem fogo ou lutará para levar a minha presença aonde quer que vá? O mundo não precisa de mais barulho, ele precisa de luz. E eu o chamo para ser essa luz, um testemunho vivo de que o arrependimento, a cura e a restauração ainda são possíveis. Se você sentiu a minha presença de Deus atraindo você através destas palavras, não aguarde em silêncio. Declare-a, fale-a, escreva abaixo, o seu selo de aliança, 1111, o sinal de que o céu e a terra testemunharam a sua decisão de retornar. Que seja a sua maneira de dizer, estou vivo novamente. Compartilhe esta mensagem com alguém que esfriou, alguém que precisa saber que, mesmo após a distância, há esperança. Para cada alma que retorna, o céu se alegra, e o meu fogo se espalha pelos corações de muitos. Esta é a sua última chance de deixar o passado para trás e entrar no novo. Não tema o desconhecido, tema apenas uma vida sem mim. Caminhe com coragem, porque eu vou à sua frente. E quando acordar amanhã, lembre-se desta verdade, você não é o mesmo. O Espírito Santo, que antes parecia distante, agora habita novamente em você. Guarde essa presença. Alimente-a com a oração, com a palavra, com momentos de silêncio em que você me permita falar. Vá agora, renovado, restaurado, perdoado. Você foi chamado das cinzas para a chama, do vazio para a alegria, do silêncio para a canção. Minha presença não o deixará, pois você é meu. E onde quer que você vá, minha luz o seguirá. Até que nos falemos novamente, permaneça acordado, permaneça faminto, permaneça vivo. Pois a história que comecei em você esta noite não terminará, ela apenas se tornará mais brilhante com o tempo. Amados irmãos e irmãs, é com humildade e gratidão que chegamos até vocês hoje. Nosso canal é mais do que vídeos e palavras, é um espaço onde a mensagem divina encontra corações sedentos por fé e esperança. Cada conteúdo que compartilhamos tem o poder de tocar vidas, renovar a fé e iluminar caminhos. Agora, convidamos você a ser uma parte ativa dessa missão. Sua doação, por menor que seja, faz uma diferença tremenda. Ela nos permite continuar produzindo conteúdos relevantes, alcance maior e oferecer um lugar de encontro espiritual para todos os que buscam a palavra de Deus. Clique no botão Valeu que está abaixo do vídeo e apoie essa causa que transforma vidas e fortalece a nossa fé. Caso você não possa fazer uma doação, ajude-nos compartilhando esse vídeo com aqueles que precisam ouvir a mensagem de Deus. Sua presença até aqui é o mais gratificante. Muito obrigado por chegar até aqui, que Deus abençoe cada um de vocês, e até o próximo vídeo.